Minha diretoria, estão definidos os mandos de campo da final da Copa do Brasil e o São Paulo decide no Morumbi a final contra o Flamengo no dia 24. 17 no Maracanã, 24 no Morumbi. A maior parte dos São Paulinos, evidentemente, fica feliz. Existe uma coisa aí sobre decidir em casa que é muito maneiro, pela festa, pela possibilidade de você fazer a festa dentro da tua casa, etc. E isso é, evidentemente, uma vantagem. Embora eu seja da tese de que, assim como nos pênaltis, um mata-mata é sempre melhor você ter a possibilidade de ganhar o primeiro jogo, para jogar a pressão para o outro lado. E evidentemente ganhar o primeiro jogo no Rio é mais difícil que ganhar em São Paulo. Mas as duas coisas têm os seus valores, isso é gosto pessoal. Não sei se pelo histórico do São Paulo, eu não sei. Mas eu tenho sempre essa impressão que é melhor você fazer o resultado no primeiro jogo e depois no segundo jogo você joga a pressão para quem está em casa e precisa fazer isso. Mas é óbvio que você tira a festa do estádio, né? A possibilidade de festa do estádio com a sua torcida e tal, que obviamente tem um peso gigantesco pro torcedor. O São Paulo queria, óbvio, decidir o segundo jogo em casa, vai decidir. E junto disso, existe um cenário que, na minha opinião, está sendo deturpado. Tem muita gente colocando o São Paulo como favorito contra o Flamengo. E isso não é verdade. Tá? Isso não é verdade por vários motivos. Na verdade, não tem nenhum motivo para acreditar que isso seja verdade. Não é que tem alguns motivos que podem ser discutidos. Não tem nenhum motivo. E eu vou passar para você por que não tem nenhum motivo e por que isso é prejudicial para o São Paulo. Primeiro porque esse é um jogo onde o Flamengo tem o melhor time. O Flamengo tem o melhor time contra todo mundo que ele jogar. Se o Flamengo tiver um bom dia, é muito difícil de bater o Flamengo, porque ele tem um time muito acima dos outros. O quarteto mágico do São Paulo, que seria Rames, Lucas, Luciano e Caleri, ainda não jogou junto, ainda não se acertou. O quarteto do Flamengo já. Pode ser que o Arrascaeta jogue, pode ser que não jogue, a gente ainda não tem 100% de certeza do que estão falando. Mas ainda que você perca o Arrascaeta, você tem um Everton Cebolinha, você tem um Pedro, enfim, você tem jogadores para colocar ali. Você tem substitutos de altíssimo nível no time do Flamengo. E o Flamengo não deixa de ser um timaço por causa disso. O Flamengo tá jogando tudo que ele pode? Não tá. O São Paulo tá jogando tudo que ele pode? Não. Eu acho que também tem aí em cima dessa análise uma dose de deixa pra lá o São Paulo, porque o São Paulo tá jogando a vida na Copa do Brasil e porque talvez não seja interessante, ou vou até além, talvez porque para a própria mídia mais voltada para o Flamengo seja interessante exaltar o momento do São Paulo por causa do Dorival, para jogar porrada na diretoria do Flamengo. Então olha só o que vocês dispensaram. O Dorival tá lá no São Paulo bem e tal, não sei o que, e vocês aqui com o São Paulo e tal. Então o São Paulo tá sendo usado, entre aspas, por muito flamenguista da imprensa para tentar jogar uma situação que não é totalmente verdadeira, para tirar um pouco da pressão do Flamengo ou para pressionar a diretoria do Flamengo em relação às suas decisões com o Dorival, mas ignorando alguns fatos. E vamos aos fatos, e eu quero dizer para você o seguinte: não muda o fato do São Paulo poder ser campeão tranquilamente, porque o São Paulo é um time tão grande quanto o Flamengo e vice-versa, os dois times são gigantes. Não tem nenhuma possibilidade de zebra, né? Qualquer resultado que acontecer é absolutamente normal. Mas colocar o São Paulo na situação que estão colocando, o Flamengo vai. Não é. O São Paulo não é favorito. O São Paulo joga um jogo, na melhor das hipóteses, em igualdade de condições com o Flamengo. Por que eu tô dizendo isso? Vamos lá, gente. Quem tem melhor time? Flamengo. Quem tem melhor elenco? Flamengo. Qual time tem os jogadores que jogam juntos há mais tempo? Flamengo. Quem tem o poder individual de decisão mais forte? Flamengo. Ponto. Vamos pro momento? Nos últimos 17 jogos, o Flamengo perdeu 2. Nos últimos 11 jogos, o São Paulo ganhou 2. Então, o momento também não é verdade. Também essa ideia de o Flamengo saiu na Libertadores, o São Paulo tá voando. Não, o São Paulo não está voando. E o Flamengo saiu da Libertadores, mas continua tendo resultados muito melhores que o do São Paulo. Tanto no Campeonato Brasileiro, a colocação dos dois indica isso. O Flamengo saiu da Libertadores para um jogo contra o Olímpia. O São Paulo está na Copa Sul-Americana, que é um subtorneio de primeira linha, é um torneio de segunda linha. E o São Paulo está lá tendo que reverter o resultado e tal. O São Paulo está mal? Não. Perto do que esteve, chega até bem. Mas se você olhar para a perspectiva dos dois clubes, nós estamos pegando um Flamengo onde se exige dele que ele esteja numa final de Libertadores, se considera normal ou o mínimo ele estar na final da Copa do Brasil, e se exige dele, brasileiro, obrigação, etc., que ele dispute o título brasileiro. Contra o São Paulo, que a gente está feliz que o São Paulo está ali na zona intermediária do brasileiro, que a gente está satisfeito de estar numa final de Copa do Brasil e que a gente está achando legal estar numa Copa Sul-Americana. Ou seja, nós estamos discutindo dois momentos diferentes e colocando o mesmo peso e medida simplesmente porque o Flamengo não está correspondendo ao que o torcedor queria e o São Paulo está correspondendo ou fazendo um pouco mais do que o torcedor queria no começo do ano, quando tudo era uma merda. Então você está pegando uma situação ruim e falando que é do caralho porque deu uma melhorada, e pegando uma situação boa e falando que é uma merda porque não tá no topo.
Então, calma aí. Daí você dizer que hoje tem um equilíbrio, ok, uma opinião, não concordo. Acho que o Flamengo ainda é mais forte. Agora, você colocar o São Paulo como favorito, tipo, o São Paulo tem muito mais condição de ganhar o título do que o Flamengo, cara, estamos deturpando os jogos, a realidade dos últimas semanas, dos últimos jogos, né? E o que eu falei em 17 jogos do Flamengo e 11 para São Paulo, não são poucos jogos. Nós estamos deturpando o momento por algum motivo que a gente vai interpretar como seja para os flamenguistas para bater na diretoria e exaltar o Dorival, seja para os São Paulinos pela euforia natural de você estar chegando numa decisão com grandes atuações do Lucas, que voltou e etc. O São Paulo não disputa um título grande há muito tempo e tal. Então tem as duas coisas, mas jogar o favoritismo para o São Paulo é altamente prejudicial para o São Paulo, altamente cômodo para o Flamengo e não é real, não é verdadeiro. Você pode dizer que graças ao momento conturbado do Flamengo e com uma possível contusão da Arrascaeta e o Dorival com aquela questão do, né, lei do ex, as lendas do futebol, como as coisas são, o São Paulo pode ter uma boa possibilidade, ter um cenário muito favorável nessa Libertadores, decidir em casa, torcida empolgada a favor, o Dorival, o São Paulo nunca ganhou e tal. Sim, o ambiente do São Paulo é mais propício para as coisas darem certo do que o Flamengo. Embora os resultados do São Paulo sejam consideravelmente piores do que o do Flamengo neste momento. Mas não está sendo colocado uma crise no São Paulo, está sendo colocado uma crise no Flamengo. Eu acho que você dar ao Flamengo o papel de zebra, entre aspas, ou então de, se o Flamengo ganhar vai ser surpreendente, o São Paulo é que é o favorito, eu acho que é o sonho dourado do Flamengo. E não é real. Não é real. Você não tem resultados recentes que mostrem isso. Você não tem elenco para mostrar isso. Você não tem time para mostrar isso. Não tem nenhum dado que jogue para o São Paulo favoritismo. Joga para o São Paulo, a favor do São Paulo, alguns bons jogadores que ele tem, o fator Dorival, né, ter chegado, a euforia, decidir em casa, e aí você fala assim, peraí, temos um jogo equilibrado aqui, mesmo o Flamengo sendo até ontem o melhor time da América do Sul, e não mudou. O time do Flamengo não mudou. Então ele continua tendo no papel o melhor time da América do Sul. O que não pode, não faz sentido você pegar um time mais forte do que o outro e colocar o outro como favorito, e falar assim, não, então esse aqui é favorito, embora nos últimos 11 jogos ele tenha ganhado 2, esse aqui tenha perdido 2 nos últimos 17. Desculpa, gente. Isso aqui é uma manobra, né? Muitas vezes bem intencionado, outras vezes sem perceber, depende de quem, para tentar tirar do Flamengo a responsabilidade para dar ao Flamengo talvez uma condição de jogar um pouco mais solto. Porque o São Paulo não é favorito contra o Flamengo. Esse jogo ele vai, na melhor das hipóteses, igual. E o São Paulo não pode assumir a condição de favoritismo, porque essa condição não é justa e vai gerar um conforto, entre aspas, para o Flamengo na final, que não é correto. Porque se estão reclamando do Flamengo, se o Flamengo consegue estar em crise na situação que ele está, com os resultados que ele tem, isso significa que ele é melhor que o São Paulo. Porque a expectativa do Flamengo é uma, a expectativa do São Paulo é outra. Então isso está evidente quando você olha as duas expectativas. Então, essa ideia que está se construindo de que o São Paulo é favorito ao título da Copa do Brasil, não compra, porque isso é barulho errado.